bom dia, crente! Terçou, vamos começar mais um dia. E eu prometi que eu não ia ficar batendo palma, nem ia ficar batendo na mesa, porque o vídeo de segunda tava muito barulhento. Mas, graças a Deus, mais um dia. Gente, dia de agradecer, gente. Dia de falar obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho para ir, ou eu estou vivo, se eu estou desempregado. Deus está comigo, não temos o que reclamar. Porque aquele que reclama também não consegue sair do lugar. Estamos no nosso segundo vídeo do Bom Dia Crente, nosso segundo episódio. Vamos direto para a matéria. Eu enrolei bastante no primeiro vídeo, mas Deus me direcionou para estar mais focado aqui na palavra. Já bebendo um cafezinho com vocês. Vamos terça receber a palavra e andar conforme Deus tem nos mostrado. Gente, essa palavra de hoje é poderosa. Peço que Deus fale comigo, porque realmente o que Deus ficou... Tá ouvindo o galo cantar, né? Deus colocou na minha... aqui para nós estudarmos. Eu fui escrevendo, mas depois que eu fui estudando, Deus foi falando tantas coisas ao meu coração. E acredito que é isso que Deus queira de nós, tá? Nós estamos em Gênesis 2, que Deus ele vai estar criando o homem. Não, ele já criou o homem, ele vai criar a Eva, que é a companheira de Adão. Gênesis 2:18 diz assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus, ele quer primeiro arrumar a nossa bagunça, as nossas emoções, os nossos sentimentos, colocar tudo que precisa estar em ordem para depois nós nos relacionarmos. E nos relacionarmos bem. Não adianta a gente se relacionar, mas não relacionar bem, machucar as outras pessoas. E quantas vezes eu já me relacionei em amizade, em relacionamentos, até que era o que Deus não queria para mim, e machuquei as pessoas. Deus não quer isso. Lembrando, nós vamos errar, normal a gente errar, mas a gente não pode continuar no erro. Por isso que o primeiro vídeo foi pra gente se organizar, a gente ver uma vida em ordem, a gente colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos objetivos, tudo que nós queremos da nossa vida em ordem, para que quando a gente se relacionar com as pessoas, isso vai ser um processo, Deus, a gente construir pontes e não muros. Eu lembro que em 2021, quando eu comecei a arrumar a minha vida e eu comecei a colocar todas as coisas em ordem, foi rápido a mudança, porque eu tava tão afundada na lama, tão fazendo as coisas erradas, que eu falei assim, eu não quero mais saber, eu quero mudar. E Deus me mudou, Deus foi mostrando os caminhos. Para mim foi tudo muito rápido, mas claro que estava dentro de um processo do que Deus queria para minha vida, e tudo foi se ajeitando, tudo foi mudando e foi mudando para melhor. Então, tudo que eu quero, tudo que eu aprendo no meu dia a dia são coisas reais do que acontece comigo. Eu tô ensinando aqui para vocês no Bom Dia Crentes, são para melhorar a sua vida. Então, não adianta nós entrarmos em relacionamentos para destruí-los. E quantas vezes eu já fiz isso, mas nós que vamos viver uma vida em abundância, eu e você, nós que decidimos obedecer a palavra do Senhor, nós não vamos viver conforme os nossos sentimentos, nós vamos ver o que está escrito aqui na palavra. Você só consegue mudar aquilo que identifica, tá? Gosto muito dessa frase e é verdade. Por isso nós precisamos nos conhecer, precisamos conhecer as nossas limitações, quem somos e mudar isso. Deus, ele criou o ambiente certo para o homem quando ele fez o homem lá para o Jardim do Éden. Então não importa onde você esteja, não importa em qual situação, o seu trabalho, a sua família, foi Deus que te colocou lá. Nada é por acaso. Deus, ele criou um jardim para o homem, mas ele também nos deu a escolha. Nós vemos isso lá no verso 7. Desculpa, Deus não deu uma escolha não, esse é o outro ponto. Deus, ele nos deu uma vida, que está no versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus, ele nos deu uma vida.
e essa vida sempre será para derramar na vida das pessoas. Deus, ele nos dá a escolha também, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. É a morte moral, é a morte de um relacionamento. Toda vez que nós decidimos guiar pelos sentimentos, pelos nossos desejos, pelo que vemos e não pela palavra de Deus, nós causamos rompimento dos nossos relacionamentos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Daqui a pouco eu vou trabalhar, vou para minha empresa, vou dar de tudo de mim ali. Mas se eu não obedecer o que diz a palavra de Deus e for lá e desrespeitar o meu chefe, desrespeitar a minha chefe, não honrá-lo, eu vou ter uma quebra de relacionamento ali. Uma hora eu vou ser desligada da empresa, a situação ali vai ficar insuportável e vai ter uma quebra, vai ter uma morte ali de relacionamento. E quão difícil é a gente voltar a ter um relacionamento com as pessoas quando é quebrado. É muito difícil, mas para tudo há um jeito. Tudo implica nas nossas decisões, tudo implica nas perdas que nós vamos ter. Mas tudo que nós decidirmos vai envolver uma perda. Hoje eu poderia acordar e falar: não vou gravar o Bom Dia Crente, não vou trabalhar, vou voltar a dormir. Talvez eu iria perder muitas coisas. Aliás, eu vou perder muitas coisas deixando de fazer o que Deus me ordenou para fazer. Mas eu posso acordar também e ir trabalhar, eu posso estar acordando e vir aqui ficar com vocês, mas aí eu vou perder meu sono, eu vou perder meu descanso. Tudo implica perdas. Você tem a decisão hoje de fazer a diferença. Eu posso ir para o meu serviço, mas eu também posso ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu posso ser alguém que não vai trazer paz ao ambiente. Você é uma pessoa que traz intriga, que traz coisas ruins. Tudo isso vai depender da minha decisão, se eu vou querer viver por sentimentos ou não. Deus, ele nos coloca em ambientes certos, com as pessoas certas, mas nós não podemos nos corromper ou deixar que as pessoas nos corrompam, como foi com Adão e Eva. Eles olharam para o fruto que Deus disse que não era para comer e decidiu comer. Adão, ele teve a sua decisão, a Eva o influenciou, mas quem decidiu foi ele. Assim é a nossa vida. Será que as pessoas ou os ambientes vão nos influenciar para as coisas ruins, ou nós teremos a decisão de fazer o certo, independente se está todo mundo fazendo o certo ou não? Deus, ele criou Eva para Adão, e isso mostra que mesmo que tudo seja perfeito, nós vamos precisar das pessoas. Tava acabando de falar agora sobre as nossas decisões, os nossos relacionamentos, mas independente se há relacionamentos bons, se há relacionamentos ruins, nós fomos feitos para conviver em comunidade. Lembra ontem que eu li o versículo 26 que diz assim, do capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Façamos no plural, porque Deus é Pai, Filho e Espírito, e Deus, ele vive em comunidade. Assim ele quer que nós vivemos em comunidade também. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios? Diz assim, o homem que busca os seus próprios interesses... Diz assim, o homem que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Ou seja, o homem que está se isolando, que não quer relacionamentos, ele é egoísta. A Bíblia diz que mesmo no jardim do Éden, com Adão, com aves, répteis, animais, com a presença de Deus, com tudo ali para ele viver no paraíso, ainda Deus queria que ele se relacionasse. Não estava bom, porque como nós lemos, Gênesis 2:18 diz... Não é bom que o homem esteja só. Não fomos feitos para ficarem sozinhos. Nós fomos feitos para relacionar.
Às vezes você está num ambiente que as pessoas ali não sejam as pessoas que você queira. Deixa eu dar um exemplo. A sua família, foi você que escolheu ou foi Deus que escolheu por você? Você escolheu nascer na família que você nasceu? Você escolheu as pessoas com que você trabalha hoje? Você pode ter escolhido o emprego, mas não as pessoas que estavam lá com você. Então, foi Deus que colocou elas ali para trabalhar com você. Foi Deus que colocou aquelas pessoas para serem a sua família. Ou seja, são essas as pessoas certas que Deus colocou para você. Se você confia em Deus, se você sabe que Deus ele é verdadeiro, você sabe que Deus ele tem o melhor para você, foi Ele que colocou aquelas pessoas na sua vida. Infelizmente, felizmente, nós precisamos das pessoas. Não dá para viver feliz sozinho, como diz um profeta, como diz um pastor aí, eu não lembro, mas não é pastor, é uma música, né, do Fagner que diz: não dá pra gente ser feliz sozinho. E essa é a verdade. Deus não quer que nós vivemos isolados, vivemos egoístas, vivemos sozinhos. Por mais que relacionamentos são difíceis, nós precisamos das pessoas. Vamos beber um cafezinho, dar uma pausa aqui. Gente, tá anotando? Já caminhando para o fim dessa palavra de terça, Adão tinha tudo no jardim, mas Deus mesmo assim escolheu ele ter uma ajudadora idônea, porque nós precisamos. Não dá para ser feliz sozinho. Fomos feitos para viver em comunidade. Lá na cruz, a cruz do Senhor, ela nos mostra que Jesus, ele veio para conciliar o nosso relacionamento horizontal com Deus e o nosso relacionamento vertical, que é com as pessoas. Por isso, precisamos colocar a vida em ordem para sermos luz na vida das pessoas e não trevas. Em primeiro lugar, rapidinho, nossos 3 pontos. Quem Deus colocou no seu caminho? Família, trabalho, não foi você que escolheu, mas Deus colocou. Então, essas são as pessoas certas. Segundo, Deus trabalhou enquanto Adão descansou. Então Deus vai trabalhar somente enquanto você descansar, para colocar os relacionamentos, as amizades, um casamento, a família que você tanto deseja. Enquanto você trabalhar, Deus não vai fazer a parte dele. Você precisa descansar, que é Ele quem vai colocar as pessoas certas na sua vida. E lembre-se sempre, as pessoas que Deus colocar nem sempre será flores e amores. Quando Deus colocou Saul na vida de Davi e o rei Saul perseguia, era o inimigo que queria matar Davi, Deus queria ensinar algo para Davi. Por isso que as pessoas são sempre são algo que Deus quer ensinar para nós. Então, às vezes nós nos perguntamos por que essa pessoa está na nossa vida. Esses dias para trás eu precisei honrar uma pessoa que me fez mal, mas lá no passado ela tinha me feito bem. E aí, porque ela fez algo que não me agradou, eu destruí esse relacionamento, eu me afastei, eu briguei. E aí Deus me voltou para a vida dessa pessoa e eu precisei honrar essa pessoa, eu precisei pedir perdão para ela. Independente do que ela tinha feito, porque nós gostamos de colocar no papel de vítima. Ai, a Patrícia gosta de se colocar no papel de vítima. Ai, tadinha. Essa semana mesmo eu estava lembrando daquele versículo que fala lá em Daniel: em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Mas será que essa é a cultura do reino? Será que essa é a cultura do Senhor Jesus? Que nós pisamos nos nossos inimigos? Foi o que eu pedi para o Senhor. Senhor, eu quero viver a sua vontade, eu quero viver o que o Senhor tem para nós. Mas a justiça de Deus não é a mesma de nós. Muitas vezes a justiça de Deus é para nós termos misericórdia dos nossos inimigos, porque nós não sabemos a dor que eles passaram, nós não sabemos o que eles vivem para eles tomarem essa decisão, porque somente uma pessoa ferida pode ferir a outra. E eu escolhi viver pela cultura do reino, eu escolhi viver pela cultura da Bíblia, obedecer o que está escrito aqui. E só obedecendo o que está escrito aqui é que Deus, Ele quer que todas as pessoas se salvem. Então eu não posso pedir que Deus, Ele faça mal para os meus inimigos. Como diz lá nos evangelhos, que Jesus disse: aquele que vos persegue, abençoai-o
os vossos inimigos. De novo ele repete: abençoai e não maldiz quem fez mal para você. Essa é a cultura do reino. E eu tô tendo que praticar isso na minha vida. Não é fácil não, gente. Não é fácil você bem dizer, você falar bem de quem fez mal para você. Mas é isso que Deus tem me ensinado. E terminando aqui o terceiro e último ponto: identifique o que Deus quer que você faça para essa pessoa. Às vezes Deus quer que você mostre alegria para essa pessoa. Às vezes Deus quer que você identifique que você precisa ser um ponto de paz. Às vezes Deus identifica que você precisa ter domínio próprio. Aquela pessoa vai te fazer mal, vai te humilhar, vai te fazer tão mal que você vai precisar ter domínio próprio. Faça uma lista do que Deus quer. E terminando aqui rapidinho, gostaria de ler Colossenses 3,13, que diz assim: suportai-vos, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, fazei também. Bora trabalhar, bora viver um dia que agrade ao Senhor. Deus nos criou para relacionar. Deus abençoe a sua vida.